Bora falar de futebol? Bora analisar peças que parecem não evoluir no Palmeiras, ainda usando como pano de fundo o confronto do Palmeiras reserva contra o Botafogo de Ribeirão Preto, seguindo nesse olhar para o elenco do Palmeiras que está enfraquecido. O time reserva que entrou em campo do Palmeiras é um time reserva que tinha apenas 3 jogadores no departamento médico fora de cogitação. Os outros atletas estavam à disposição e é um time muito enfraquecido com 5 jogadores que no ano passado estavam disputando jogos de base pelo Palmeiras. Então, o elenco enfraquecido, ele fica exposto num momento como esse. Agora, eu já falei sobre os garotos no vídeo de ontem, e quem quiser pegar a análise, a referência, entender um pouco mais sobre essa questão de colocar todos os jogadores crus juntos, não é desenvolver necessariamente, mas colocá-los em meio aos profissionais, em meio à referência, sim é desenvolver. E isso já está claro, inclusive, nesse próprio Campeonato Paulista, com outros exemplos dentro do Palmeiras. Mas enfim, o ponto do vídeo de hoje são jogadores que o Palmeiras foi buscar no mercado, esperou adaptar, esperou evoluir, e a sensação é que não vão evoluir. A sensação é que não vão se desenvolver. E podem demandar que o Palmeiras vá ao mercado para buscar jogadores que, no planejamento, teoricamente, não seria necessário. Vamos falar sobre eles ainda com o pano de fundo dessa escalação contra o Botafogo. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Clica aqui no botão e inscrever-se. Bora chegar em 93 mil logo, hein? Já somos mais de 92.100 por aqui. Quero bater 93, quero bater 100 logo para colocar uma plaquinha aqui. Então se inscreva, você vai curtir. Todo dia tem um vídeo com uma análise bem legal para você. Combinado? Clique no botão inscrever-se. Bora lá. O jogo contra o Botafogo, ele acabou expondo outros 2 nomes que estão no Palmeiras há um bom tempo e não evoluíram como se imaginava. E não deram o passo à frente como se esperava. E a gente tem que olhar com calma e contexto para os jogadores. Porque vamos lá. O primeiro nome, Giai. Agustin Giai é jovem ainda, é verdade, tem 22 anos de idade, mas ele já atuava no profissional pelo São Lourenço há 2 temporadas. E ele está no Palmeiras desde o meio de 2024. Nós estamos no mês de fevereiro de 2026. E o Giai ainda se mostra um jogador afobado. Ainda se mostra um jogador com tomadas de decisões erradas. Ainda se mostra um jogador tecnicamente abaixo dos demais em cruzamentos, em passes, em lançamentos, em finalização, como ficou claro numa jogada que ele tinha tudo para finalizar bem, inclusive na reta final do jogo contra o Botafogo, e ele chuta de uma maneira grotesca. O Giai nunca ficou devendo em transpiração. Inclusive foi a transpiração dele na marcação, quando jogou como um terceiro zagueiro, que deu a impressão de que ele estava caminhando para uma evolução. Mas não era o caso. Foi uma regularidade muito pequena. O limite dele até agora, desde julho de 2024, foi transpirar. Aos 22 anos, passado 1 ano e meio de clube, gente, o Giai ainda não é um reserva confiável. O Giai ainda não é um reserva que, apesar de bastante tempo entendendo o modelo de jogo, treinando com os profissionais do Palmeiras, trabalhando com essa comissão técnica, ele não conseguiu se mostrar um atleta desenvolvido. Ele não conseguiu se mostrar um atleta que está melhor do que aquele que chegou. Esse é o maior ponto, porque cobrar desenvolvimento absolutamente pleno e completo do Giai aos 22 anos também não é o caso. Tem margem para evoluir quando você tem 22 anos. Agora, o ponto é não parecer ter evoluído nem um pouco desde que chegou. E ser esse reserva imediato, sem a capacidade de ser confiável, pode demandar que o Palmeiras vá ao mercado em busca de um lateral direito, algo que não estava nos planos. E aí você pode me falar, mas Fragoso e o Kelvin? O Kelvin também não é confiável, mas vamos lá. O Kelvin chegou em agosto do ano passado. O Kelvin fez o seu 20º jogo pelo Palmeiras. 20º jogo pelo Palmeiras na partida anterior, quando ele fez o gol contra. O Giai, para se ter uma ideia, fez o seu jogo de número 65 pelo Palmeiras contra o Botafogo. Então há uma diferença grande em relação ao período de avaliação dos dois.
O Kelvin não dá para você, em 6 meses, queimar. Ainda mais que dentro desses 6 meses houve a pausa para férias, pré-temporada. Não dá. Agora, quando você olha para o GI pode virar um lateralzaço daqui 2 anos. Pode ser. Mas nesse momento, ele passa a impressão de, em 1 ano e meio, não ter evoluído em nenhuma característica, em nenhum fundamento. E o Palmeiras não necessariamente tem tempo para esperar. Porque se o Kelvin machuca, se o Kelvin não embala, o reserva tem que ter potencial suficiente para entrar em campo e cumprir bem o seu papel. E não parecer um atleta que ainda está saindo da base. Que essa é a impressão que o GI passa. E por isso pode demandar ao Palmeiras uma ida ao mercado para a lateral direita. Se de fato o Kelvin não conseguir se firmar, o que seria muito surpreendente, porque o Kelvin já é um jogador pronto, já é um jogador que, enfim, passou pelo Atlético Paranaense jogando muito bem, depois foi para a Europa, tem uma idade mais avançada em relação ao GI, tem 25 anos, enfim, é outro papo, outra conversa, e tem menos tempo de Palmeiras ainda. O GI não. E ainda como pano de fundo no confronto contra o Botafogo, a gente tem que falar de um outro atleta, né? Do Emiliano Martinez. Mas antes de falar dele, coisa rápida, tá? Seguinte, aqui na tela, para você ajudar o canal do Fragoso, para você me ajudar, aqui na tela, se você clicar rapidinho no pause, por exemplo, vai aparecer aqui embaixo, conferir produtos, tá? Esse é um link para o Mercado Livre e tem ali bola, camisa do Palmeiras, enfim, que o meu diretor aqui coloca para você dar uma olhada. Mas, se você comprar qualquer coisa no Mercado Livre depois de entrar nesse link, você não precisa comprar o que está aqui não. Precisou comprar alguma coisa no Mercado Livre? Entra nesse link aqui e aí vai procurar o que você quer e compra. Por quê? Porque fazendo isso, você vai ajudar diretamente o canal do Fragoso, o Mercado Livre recompensa esse trabalho de deixar o link aqui embaixo. Então já sabe, precisou comprar alguma coisa no Mercado Livre? Todo vídeo vai ter aqui esse linkzinho com os produtos. Clica aqui, entra por ele no Mercado Livre, lá você compra o que você precisar, não precisa comprar esses produtos e você vai ajudar o canal do Fragoso, tá bom? Recado dado. Vamos lá. Emiliano Martinez. Bom, já no Bragantino do Maurício Barbieri, ele não havia se firmado. Ele teve uma grave lesão por lá, é verdade. E quando se recuperou, ele já estava fora dos planos da comissão técnica. Inclusive, enquanto jogou, ele jogou só 13 jogos, ele nem mesmo pegou a titularidade para ele. É pouco tempo para se adaptar, veio do futebol uruguaio, mas ele estava jogando no Nacional. Ele não estava jogando numa equipe pequena do futebol uruguaio. Então, assim... E as referências do Red Bull Bragantino, daquela comissão técnica, de pessoas que ouviam aquela comissão técnica, era de que o Bragantino tinha achado um uruguaio com menos pegada e raça e vontade possível para um camisa 5. Então, assim, já não eram as melhores referências, né? E aí ele foi liberado para o Midland. Lá ele passou 3 temporadas e deu a impressão aos scouts ter evoluído taticamente, aprendido mais, evoluído fisicamente também. E, no fim das contas, já foram 53 jogos pelo Palmeiras. Vou repetir, 53 jogos pelo Palmeiras. E o Emiliano Martinez, hoje, e até no fim da temporada passada, passa a impressão de ter acabado de chegar. Passa a impressão de não ter confiança no seu futebol. Passa a impressão de não conseguir olhar para frente e dar um passe mais certeiro, mais ousado, diferente. Passa a impressão de não conseguir ter coragem para conduzir mais a bola, para ser uma opção de passe para os companheiros. Passa a impressão de absoluta burocracia. Quando, no começo da sua passagem, inclusive, ele dava uma impressão diferente, de que estava ganhando coragem, de que estava se sentindo mais à vontade para lançar, para passar, mas, novamente, pareceu uma fase muito pequena, de pouca regularidade. E, cada vez mais burocrático, depois de 50 jogos no clube, não passa a sensação de que é um jogador confiável para o elenco do Palmeiras. Partindo desse princípio, pode ser que o Palmeiras precise sim ir ao mercado, porque o Emiliano Martinez é um jogador de seleção uruguaia, mas ele não consegue dar passos à frente e evoluir, e ser protagonista, e chamar a responsabilidade, aparecer mais no jogo, ser um cão de guarda ali diferente, não precisa necessariamente jogar tanto. Hoje, claramente, o Palmeiras conta com o Marlon como seu melhor camisa 5,
E entre quem impressionou mais no começo dessa temporada, Emiliano e Luiz Pacheco, o Luiz Pacheco impressionou mais, que tem 17 anos de idade. Em relação ao Giai, muitos torcedores, inclusive, estão questionando o empréstimo do Gilberto, lateral da base, ao Atlético Paranaense, tendo em vista o que o Giai apresenta como reserva do Kelvin. E, claro, há uma fase do Kelvin titular também. Então, assim, se o Palmeiras projetava ter encerrado as questões no planejamento em relação à camisa 5, em relação à lateral direita, e eu estou usando como pano de fundo os titulares do jogo contra o Botafogo, que são reservas da equipe, olha, a depender do desempenho desses reservas, se assim seguir, o Palmeiras vai precisar olhar para o mercado. E vai precisar trabalhar esses nomes no mercado em relação à venda, por exemplo. Porque não são nomes baratos, são nomes com uma certa grife. O Giai teve ali o Atlético de Madrid sondando, tentando. Benfica, se não me engano, também. O Emiliano Martínez já jogou na Europa, é de seleção uruguaia, frequentemente convocado. Mas, no futebol brasileiro, eles não conseguiram render aquilo que se espera para brigar por posição no time titular. E o Palmeiras precisa de reservas que briguem por posição. Num elenco no qual as aspirações são vencer tudo o que está à disposição, você não pode contar apenas com 11 titulares e reservas que não vão manter o nível, ou que não vão fazer sombra aos titulares, ou que não vão manter o nível caso os titulares se machuquem, ou que não vão conseguir mudar um jogo. Já Emiliano Martínez já ultrapassaram os 50 jogos pelo Palmeiras, já ultrapassaram pré-temporada, já ultrapassaram intertemporada e parecem não evoluir. E podem demandar, sim, uma ida ao mercado para posições que o Palmeiras apostava ver resolvidas com esses atletas depois de 6 meses de cada um no clube. Isso não aconteceu. Claro que eu quero o seu olhar e o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para o canal do Fragoso. Fique à vontade para trazer algo que eu não trouxe aqui, para agregar no debate, tá? Comente o que a galera tá comentando, porque também é um fórum muito legal, de muitas ideias, muitas reflexões, então fique à vontade. Estou muito feliz com o funcionamento aqui de várias pessoas que gostam de trazer análises também nos comentários. E claro, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, né? Bora chegar nos 93 mil logo. Além disso, se quiser ser membro do canal, clique no botão Seja Membro e conheça os planos para apoiar mensalmente esse trabalho que eu faço diariamente. E não se esqueça, clique no like e clique no hype. Esses dois botões mostram para o YouTube que o vídeo é bom e aí a plataforma manda para mais pessoas. Conto com você, hein? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Tô esperando seu comentário aqui embaixo. Bora falar de futebol.